a gente vai falar sobre equações de Maxwell na matéria. Então, a ideia, né, que a gente tinha visto, né, como escrever de forma correta e completa as equações de Maxwell na última aula, né? No entanto, assim como no caso da magnetostática e da eletrostática, né, quando a gente tem os campos no interior dos materiais, existe uma forma mais conveniente de representar essas equações. Como a gente viu, existiam, né, na eletrostática dipolos elétricos, né, sendo formados na matéria, então polarização do material. E da mesma forma, né, esses dipolos eles eram representados na polarização de carga por uma densidade de carga, né? Então vamos já ir escrevendo, né? Então na eletrostática, na matéria, nós tínhamos polarização de cargas, né? Eletrostática. E isso nos dava uma densidade de carga volumétrica de polarização, ou ligada, bounded, tinha várias maneiras de representar isso, como o divergente de P. Da mesma maneira, né, na magnetostática, na matéria, a gente tinha a polarização de corrente, ou magnetização, ou corrente magnetizada, né? Polarização ou magnetização, dando origem, né, àquela densidade de corrente magnetizada, dada por rotacional de M. Né, em ambos, no volume, né? E de fato também existia, né, importante dizer, de fato também existia polarização de superfície. Polarização de superfícies, né? E aí, a gente olhando para um pequeno elementozinho, né? Pedaço de matéria pequeno que a gente via, né? É que a gente tinha aqui um dA perpendicular, né? Que aqui também, né? A gente tinha uma polarização P, né? E obviamente aqui aparecia um sigma mais, né? Bounded, porque está na mesma direção da polarização, né? E aqui, ó, normal, né? Como está o lado contrário da polarização, a gente via que aparecia um sigma menos, né? Bounded, né? Então, e isso era dado, né? Sigma de polarização era dado por P escalar N, né? Foi exatamente como a gente chegou a esses dois resultados aí. Muito bom. Agora, não mais, né? Já caminhando para a eletrodinâmica, na matéria,
né? A pergunta é: o que ocorre se variarmos a polarização no tempo? Então agora, digamos que varia a polarização no tempo. Então o que vai acontecer é a gente vai ter um ΔP, ΔT. Então isso significa que varia também sigma de polarização, né? Porque se a gente tinha uma polarização constante, né, a gente ia ter o sigma mais ou sigma menos, né? Então agora, se a nossa polarização está variando, significa que eu vou variar também sigma de polarização menos, né? Isso vai ser dado como menos ΔP sobre ΔT escalar dA menos, né? Aquela área que a gente assumiu a superfície como sendo contrária ao sentido da polarização, e, obviamente, também vai estar variando, né, a positiva, ou seja, mais ΔP sobre ΔT escalar dA mais. Ou seja, se eu levar isso para o limite, né, no limite de ΔT tendendo a zero, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente que dP ADT escalar dA menos e dP ADT escalar dA mais, né? Então é isso que a gente vai ter, né? Então, portanto, o que a gente terá? Um J de polarização, né? Se a gente não olhar para a superfície, mas olhar para o volume agora, nosso J de polarização, nossa corrente de polarização, ela então deveria ser igual, né, ao que está variando, né, nessas superfícies, o que está se acumulando nessas duas superfícies, que seria a variação de P com T, né? Isso seria basicamente, tá vendo? Eu estou variando carga, densidade de carga no tempo, é corrente, né? Só que como é uma densidade de carga por unidade de área, que é o sigma, né? Então, o que a gente tem, no final das contas, é um J, uma densidade de corrente, né? Então, a densidade de corrente é exatamente a variação da polarização no tempo. Ou, se eu quiser, né, a variação da corrente nada mais é do que essa densidade de carga, densidade de polarizar, a variação da polarização no tempo vezes a área, né, vezes 1dA. Aí eu pego o elemento de corrente que está passando por ali. Mas é uma carga, né? Então isso daqui, né, alertar, né? Isso daqui é uma corrente, né? Vemos que é uma corrente devido à polarização. É uma corrente agora, né? Não só mais uma carga polarizada, mas uma carga que varia no tempo, portanto uma corrente, só que do tipo de polarização, né? E aí o que a gente pode olhar, a gente pode ver o seguinte, né? Que essa quantidade se conserva, né? Então, a equação da continuidade se aplica, né? Óbvio, carga se conserva. Carga se conserva, né? Então, se a gente tirar o divergente desse J, né, de polarização, que é tirar o divergente da variação no tempo da polarização, né, isso nada mais é do que eu posso colocar a derivada da polarização no tempo para fora e tirar
o divergente de P agora. Mas lembrando, ó, que o divergente do P nada mais é a definição de ρ de polarização. Se a gente voltar um pouquinho aqui em cima, ó, ρ de polarização é menos o divergente do P. Tá? Então, eu posso substituir essa equação, né, por menos dAdt de ρp. Ou seja, o que a gente tem desse lado e essa última expressão, né, nada mais é do que a equação da continuidade. Né? Divergente de J é igual a menos dρ, só que agora P, né, de P, né, é um tipo particular de densidade de corrente, um tipo particular de densidade de carga, carga de polarização. Né? Então a gente vê que satisfaz a equação da continuidade. Perfeito? Ou seja, podemos agora usar todas as contribuições de carga, né? Então, todas as contribuições de carga, nos dará o seguinte, que ρ, né, densidade total de cargas, é a densidade total de cargas livres, aquela que você coloca, né, de alguma maneira em cima das placas ou em cima lá ou na sua matéria, mais a densidade de cargas polarizadas. Né? Isso a gente já viu. E isso é, portanto, densidade de cargas livres menos o divergente de P. Né? Isso a gente já tinha visto há um bom tempo. Mas da mesma forma, podemos agora contabilizar todas as correntes, todas as densidades de corrente. Tá certo? Então, o que a gente tem? Densidade total de corrente seria corrente de cargas livres né? Então, podemos reanalisar cada uma das equações de Maxwell. Tá? Então, a gente vai lá, a primeira delas, né? Lei de Gauss. Tá? Primeira dela. Então, a gente tinha lá que o divergente do campo elétrico é igual ao quê? A 1 sobre ε0 de ρ total. Tá certo? Isso é lei de Gauss. Que é o quê?
1 sobre ε0 de quem? De ρ free, né? Mais ρ de polarização, né? Ρ de polarização, que é igual a quê? 1 sobre ε0 ρ free menos o divergente do P, né? É isso, né? Portanto, ou como D ele é igual a ε0e, né? Se eu mando esse ε0 que está aqui multiplicando lá o divergente, né? Do outro lado vai ficar só o ρ, né? Total. Então o que vai ter lá? Vai ter o ρ free mais menos, né? Na verdade, o divergente do P. Eu passo o divergente do outro lado, eu vou poder definir, a gente viu isso lá atrás, né? Que a gente poderia definir um D, que é o ε0e mais o P, né? Que vai ficar do lado de cá o divergente de quem? De ε0e mais P igual a ρ free, tá? Então, portanto, a gente vai ter que o divergente, portanto, de D é igual a ρ free. Então, até aqui, continuou tudo igual que a gente tinha na magnetostática, na eletrostática, na matéria, né? Mesmo. Agora, a lei de Ampère. A lei de Ampère, na verdade, vamos olhar Ampère-Maxwell. Ampère-Maxwell, que é aquela última, né? Então, o que dizia a lei de Ampère? Que o rotacional do campo magnético é igual a um μ0, um J free, né? Ou seja, um J total, né? J, vamos colocar aqui, J total, todas as correntes, né? Então isso daqui é o que? μ0 vezes o J free, né? Que é um vetor. Minhas notas de aula, esqueci os vetorzinhos. Mais rotacional de M, tá? Mais dP a dt, né? São aquelas três densidades de corrente que a gente mostrou há 2 slides atrás, tá? Ok, mas será que era só isso? A gente viu, essa daqui é a lei só de Ampère, né? Então, se a gente incluir o Maxwell, né, mais μ0 e aquela corrente de indução, né, dE a dt. Esse é o termo de Maxwell devido à indução magnética. Por quê? Porque a hora que a gente varia o campo magnético, a gente sabe que aparece uma DDP. Se aparece uma DDP é porque aparece um campo elétrico ali de indução, tá? Então vai ter um E, que a gente vai chamar como sendo um campo só, né? É o E que está lá no seu material. Tá? Muito bom. Com isso, a gente pode olhar para esses termos aqui, ó, zero aqui, né? E o μ0 que está aqui, a gente pode levar ele do outro lado. Então a gente vai ter rotacional de quem? De P, né? Sobre μ0, né? Sobre μ0 que a gente trouxe para cá, né? E como tem rotacional lá do outro lado, rotacional de M, mas eu já dividi tudo por μ0, né? Então ele simplesmente pode vir do lado de cá. Então menos M. M, tá? Menos a magnetização. E isso daqui vai sobrar agora o JF e o mais um DADT de quem? Bom, vai ter o P que está ali e ainda vai ter o ε0 que multiplica o E que está aqui, tá certo? Esse último termo, percebe? ε0e, o μ0 eu já dividi ele para baixo e juntei o que tinha derivadas no tempo.
com que tem derivadas no tempo, eu juntei nesse parênteses aqui. Tá? Agora, esse cara que está aqui, ó, a gente sabe quem ele é a definição do H, né? Do campo de indução magnética na matéria. Né? E essa quantidade que está aqui, a gente sabe quem é. É o D que estava definido aqui atrás. Ó. É o D. Epa. É o D que estava definido aqui. Ó. Tá vendo? É o D. Então, a gente já tem o D agora. Hein? Tá? Portanto, né? A nossa equação passa a ser rotacional do H, na verdade, igual a JF, ou seja, a densidade de corrente livres, mais a variação no tempo do campo de deslocamento elétrico na matéria. Esse cara, campo de deslocamento elétrico, a gente pode chamar ele, né, esse cara todo aqui, a gente pode chamar ele como um JD de deslocamento. Né? J deslocamento. É uma corrente de deslocamento que aparece porque é devido à mudança no tempo, não só do campo elétrico, mas também da polarização. Então, o fato da polarização variar e o campo elétrico na matéria também está variando, a gente varia o D, né? O campo de deslocamento. Variar o campo de deslocamento no tempo induz uma densidade de corrente. Né? Que é isso que a gente está escrevendo. Ou seja, o nosso rotacional de um campo de natureza magnética é igual, na matéria, é igual às densidades de correntes. Tá? Com isso, a gente pode resumir as equações de Maxwell, né? Em qualquer meio, inclusive no vácuo, que daí é só fazer os valores do campo, né? Que acaba sendo zero, não tem polarização, não tem magnetização, e aí o P e o E aparecem naturalmente, e o P e o M meio que desaparecem. Meio não, desaparece. Tá? Então a gente pode escrever, né, o quê? Que essas equações de Maxwell na matéria, elas vão depender de cargas livres, no final das contas. Né? A forma como que a gente escreve depende só da densidade de cargas livres e da densidade de correntes livres. Né? De certa maneira, do jeito que a gente está colocando. Né? Então, o I, né, vai ser o divergente do D, a primeira equação, a de Gauss. Né? A segunda equação, né, vamos daqui, lei de Gauss. Tá? Essa segunda, divergente de B, sempre igual a zero, é a tal da sem nome, né, que nos garante que a gente não tem monopolos magnéticos. A terceira, né, ela vai nos dar que o rotacional de E é igual a menos dV a dt. Né? Então, isso daqui é a indução, né? Lei de Faraday. Né? E a última, né, nos dá que o rotacional do campo magnético na matéria, o H, é densidade de corrente livre, só que mais esse termo que depende da variação do campo de deslocamento elétrico. Tá? E essa seria a lei de Ampère-Maxwell. Tá? O último termo é o termo devido ao Maxwell. Tá? Tá ligado com a correção
que Maxwell fez. Maravilha! Temos as 4 equações de Maxwell agora escritas para qualquer meio. Não importa agora o meio. Podemos simplesmente sair aplicando. É claro que, né, tem mais algumas coisinhas, né? Para conhecer E, né, para conhecer o E e o B na matéria, né, a gente precisa conhecer o material. Conhecer o material. Né? Conhecer o material. Né? É necessário. Por quê? Porque conhecendo o material, daí você consegue saber qual é a polarização e qual é a magnetização desse material. Se for linear, se for material linear, né, aí a coisa fica boa. Né? Daí a gente tem que o P, né, vou fazer em vermelho aqui, vai. Desculpa. A gente vai ter que a polarização, né, ela vai depender da nossa suscetibilidade elétrica do material. Né? Isso aqui a gente lembra. Suscetibilidade do material. Elétrica, né? Do material. Portanto, o D ele vai ser um epsilon E, né? Não confunda esse epsilon aqui com o epsilon de resíduo, né? Vamos colocar um cara assim, ó. Epsilon E, onde esse cara é a permissividade do meio do material, né? Se é o vácuo é epsilon zero, né? Então fica tranquilo. Onde o epsilon, vamos fazer o epsilon diferente, onde o nosso epsilon é igual ao epsilon zero, que é o do vácuo, né? 1 mais a suscetibilidade. Com isso a gente consegue calcular o D e tudo. Aí a gente tem o E, consegue calcular tudo. Tem a polarização, tem tudo. Então tem como calcular aquela corrente também de polarização. Da mesma forma, né, se a gente tem um material linear, né, magnético, então a gente sabe que a magnetização ela é proporcional ao campo de indução magnético H, e aí isso daqui é a suscetibilidade magnética, tá? Aí o H a gente sabe que ele é escrito como 1 sobre μ, né, de B, onde μ é a permeabilidade magnética, né, e μ que é a permeabilidade magnética, ele é escrito com a permeabilidade magnética no vácuo, I0, 1 mais essa suscetibilidade magnética do material. Lembrando, isso daqui é a permeabilidade magnética do meio ou do material. Tá certo? Então, com isso, a gente consegue agora calcular o B. Né? A gente calcula o H, se a gente com o H eu tenho a magnetização, com a magnetização eu tenho o B. Né? Ou eu tenho o H, com a magnetização e eu tenho o M. Tá certo? Então eu consigo calcular o que eu precisar. A gente pode fazer agora, talvez, um exemplo, que seria o problema 7.37, onde ele trata da água do mar, e a gente sabe que a água, né, a água do mar, ela conduz uma corrente. Agora a gente pode ver como ela conduz corrente numa situação não estática, né?
numa situação com uma determinada frequência, né? Então, digamos que a gente coloque um capacitor, né, de placas planas e eu aplique, então aqui dentro vai ter, né, o meio é igual a H2O do mar, né? E aí eu coloco aqui uma fonte alternada, né? E essa fonte alternada, eu coloco um V0 aqui, né? Digamos aqui, né? Mas está alternando. E o V de T é igual a um V0 cosseno de ômega T, que é 2π F, né? Frequência vezes o tempo. Então esse daqui é o sinal que está sendo colocado. Vou dizer que que a direção perpendicular Z é essa, e vou dizer mais, vou dizer que essa direção, esse tamanho aqui é D, né, o espaçamento entre as placas. Aí é fácil, né? Vamos calcular o D. Né? O D a gente sabe, placas planas é sigma vezes o Z, a gente já viu isso. Portanto, o campo elétrico vai ser o sigma sobre o epsilon, né? Já que o E é proporcional ao D pelo epsilon, né? Acho que a gente escreveu aqui atrás, ó, o D é epsilon E, né? Então tá lá, epsilon E, não epsilon 0. Na direção Z. E com isso, o VZ, né, a diferença de potencial a uma altura Z das placas, né, em relação, por exemplo, à placa de baixo, é igual a sigma sobre epsilon vezes essa distância Z. Tá certo? O que nos leva, portanto, a dizer que o V lá em cima e desse embaixo ele é o mínimo, né, seria sigma D, né, sobre epsilon, embaixo seria zero, né, distância zero, e isso daqui é igual ao módulo do campo elétrico aqui de deslocamento vezes o D, né, devido a esse deslocamento. Portanto, o D, né, o módulo do D, nada mais é, se você olhar lá em cima, é igual a sigma. Então é só multiplicar o epsilon por aqui, dividir por D, então é V de epsilon dividido por D, então V epsilon dividido por D, isso é o sigma, na verdade, né? E aí, isso daqui eu sei quanto que é, porque o V está lá expresso, né? Então é epsilon, vamos ver, o V é V0 cosseno de 2π ft sobre D. Lá no ponto D, né? Lá em cima, lá no D. Esse é o D, o campo de deslocamento lá, a hora que eu calcular com esse meu certo V aí que eu tenho. Né? Lá numa posição D, né? Não numa posição Z qualquer. Muito bom. Com isso, eu tenho uma expressão para o deslocamento. Então eu consigo calcular aquela corrente, né, de deslocamento, e essa corrente de deslocamento a gente viu, volta aqui na equação de Maxwell, a corrente de deslocamento, J, talvez volte mais uma que estava escrito, ó, o J de deslocamento é a derivada do D no tempo. Né? Então é DD ADT. Tá certo? Olha ali na expressão, fica facinho. Fica epsilon, V0 sobre D, e a derivada aqui, do tempo, do cosseno de 2π ft, e aí manda bala na derivada, né? J, deslocamento, vai ser y0 V0 sobre D, e aqui vai ter um menos 2πf seno 2πf vezes T. Então, esse é o valor da densidade de corrente de deslocamento. Está apontando na direção Z. Né? E quanto que é o J? Quanto que é o J
de condução, né? Aquele normal, né? Como se fosse um material ômico ali. Bom, material ômico normal que conduz corrente elétrica, a água salgada conduz corrente elétrica, né? Se você colocar uma bateria ali, você vai ver que vai conduzir, né? É por isso que a gente precisa ter eletrólitos, né? Para funcionar. Se você perde os sais minerais ali no seu corpo, você começa a ter câimbras e tudo mais, está tendo problema de transmitir os sinais elétricos ali no músculo e tudo mais. Então, você precisa de um meio condutor. E a água, ela é condutora, né? Então, isso a gente vê que é sigma de condução ali, né? Então, é a condutividade, né? Isso daqui não é densidade de carga, é condutividade, vezes o campo elétrico. Então, isso daqui é 1 sobre ρ, resistividade, né? Vezes o campo elétrico. E, portanto, meu J de condução, módulo, né? Ele vai ser o V, né? Sobre o D, é o campo elétrico, vezes o ρ, né? De resistividade, dividido pela resistividade. Tá? Então, o J de condução, né? Ele vai ser V0 cosseno de 2π ft na direção Z, dividido pelo D e a resistividade do material. A gente pega os máximos, né? Nos valores máximos, né? Vamos calcular aqui. Então, calculando para os máximos, né? Ele quer saber qual é a razão, né, entre a amplitude, densidade de corrente de condução pela amplitude da densidade de corrente de deslocamento elétrico, que tem a ver com a polarização do material, etc., o fato de ser um campo alternado. Bom, é só colocar aqueles valores, né? De cima da V0D sobre resistividade, dividido por epsilon, epsilon 0, V0 2πf sobre D, né? O D corta com D, né? V0 corta com V0, ou seja, não depende da tensão que você está colocando, 2πf epsilon resistividade, né? Se a gente substitui valores, esse J de condução dividido por J de deslocamento na água salgada vai dar 1 sobre 2π vezes 4 vezes 10 a oitava. Ele coloca esses valores lá no exercício, vezes 8,8 vezes 10 a menos 12, que é o epsilon, né? É 81 vezes maior do que epsilon 0, esqueci de falar. E aqui é 0,23 é a resistividade. Isso daqui vai dar 2,4. Vamos voltar aqui, ó. Esqueci de dar esses dados na ânsia, né? Então a frequência, vou colocar aqui, ó. Frequência de 4 vezes 10 a oitava Hz, é a frequência. Um epsilon de 81 vezes o epsilon 0, que é o da água salgada, e o Mi a gente vai fazer igual a Mi0, né, que é muito razoável, e o Rho de resistência, né, resistividade, ela é 0,23 ohms por metro. Tá? Esses eram os parâmetros de entrada do problema, que eu esqueci de dar um isso. E a gente calculou aí, né? Então, ó, a corrente de condução, ela é 2,4 vezes maior do que a corrente de deslocamento. Mas já não é, corrente de deslocamento não é uma coisa desprezível, percebe? É uma coisa razoável, tipo, praticamente a metade já quase, né?
sei lá, um pouquinho menos, né, do que a metade. Né? Seria 5 para 2, praticamente. Né? 5 vezes mais corrente de condução para 2 vezes para 2 correntes de deslocamento. Então começa, se você tiver uma frequência razoável, aí, um sinal com uma frequência alta, na faixa de meio GHz, você começa a conduzir bastante, né, por corrente de deslocamento, por essa corrente que envolve a indução aí e polarização da água, né, ou do meio que você tiver. A gente faz isso para o meio água salgada. Tá? Bom, a gente pode falar um pouquinho agora também de um outro tópico, vamos começar aqui, que é a condução, ou as condições de contorno em fronteiras. Então a gente viu isso, né? Vimos, né? Vamos voltar aqui, ó. Vimos isto para o E, as condições para o E, para o D, para o B e para o H. Né? Todas as condições de descontinuidade, a gente viu qual era a condição de fronteira que se aplicava para os campos. A gente pode fazer isso aplicando, né, na forma integral cilindrozinhos de superfície infinitesimais que envolvem a fronteira. E na forma integral de linha, né, uma espira amperiana infinitesimal perpendicular à interface. Né? Então é claro, né, se a gente olhar para as equações, né, na forma integral, vamos lá, forma integral das equações de Maxwell na matéria, o que a gente vai ter? A1 vai ser o integral de D escalar dA igual a carga total livre, né, envolvida, né, integrei, achei toda a carga que estava envolvida, numa superfície gaussiana S. Né. A2, né, é uma integral do campo dA, né, na superfície, e isso tem que ser zero. Então, novamente, uma integralzinha de superfície. Já a 3, né, a equação 3, da indução de Faraday, é uma integral de caminho fechado, né? Lembra que era um rotacional, a gente troca o rotacional pela integral de caminho, né? Usando a integral, usando Stokes, né? E do lado de cá, o que a gente vai ter? A variação no tempo, só que agora, como a gente está integrando, a gente coloca uma variação total do fluxo, do B escalar dA, então integral de superfície. Né? O fluxo que está passando por quem? Por aquela superfície que delimita a minha superfície, a minha espira amperiana que eu fiz ali, né? Na fronteirazinha entre os dois campos, entre os dois materiais, uma fronteira entre duas regiões. Né? O 4 vai ser uma integral também de linha, porque era o rotacional de H, então a gente troca usando Stokes, vai dar integral de linha, né, caminho dl, numa espira amperiana gama. Né? Isso é igual ao quê? A toda a corrente livre envolvida, mais toda, né, a variação de deslocamento, que vai dar uma corrente. Né? Se eu integrar a densidade de corrente vezes a área da corrente, então isso daqui, ó, derivada da integral do deslocamento dA, dá uma corrente. Né?
porque ó, DADA vai dar vai estar ligado com carga, e carga no tempo é corrente. Isso eu faço numa superfície S. Tá? Então a gente tem as equações todas, né, na faixa integral, e agora a gente pode aplicar para encontrar as condições de fronteira, né, nos diferentes casos. Né? Né, ou I, né, usando I, que é Gauss, né, e que a gente tinha lá uma superfície, a gente criava uma superfíciezinha infinitesimal gaussiana que atravessa a fronteira aqui, né, da minha área. Né? Eu tenho um N lá para cima, eu tenho um N aqui para baixo, que está do outro lado, aqui é do lado em cima, aqui é do lado embaixo, abaixo da superfície. Essa altura é Hzinha, né? E a área é A. E aí, sei lá, eu tenho um campo aqui, ó. Tenho um campo aqui D1 acima, sei lá, eu tenho um campo D2 aqui abaixo. Tá certo? Então, como que dá? Eu faço essa integral, a área é a mesma do disquinho acima e abaixo. Então eu vou lá fazer que a área vezes o D1 perpendicular, né? Que é a área perpendicular na direção de N chapéu, menos o D2 perpendicular, né? A componente perpendicular do campo, tem que ser igual ao quê? A quantidade de carga lá na superfície. Então é a densidade de carga livre vezes o A. Volta na equação e olha, né? Quantidade de carga livre aqui na equação I. Então carga livre é densidade de carga nas superfícies vezes a área da superfície. Corta a corta, a gente tem D1 perpendicular menos D2 perpendicular é igual a rho φ. Tá? Ou pode dizer que o D escalar N é igual a C. Tá? Livre, né? Tá. A gente faz o H igual a zero, né, para o H tendendo a zero nas laterais. E aí eu posso fazer a mesma coisa, né, com H tendendo a zero nas laterais e obter A2, né, que é a sem nome, né, é a sem nome. E com isso, ó, divergente de B, ou a integral do B, né, do fluxo de B igual a zero, ou seja, isso daqui é a integral de B escalar de A, isso daqui tem que ser igual a zero. Isso me diz que B1 perpendicular menos B2 perpendicular é igual a zero. E, portanto, B escalar N é igual a zero. Cheguei à equação 2 sem nome. Né? Se eu faço agora para 3, né, para a terceira, 3i, né, a lei de Faraday, então a gente pode pegar de novo, vamos desenhar de novo aqui a nossa superfície. Tem uma fronteira, tem um lado de cima aqui, tem um lado de baixo, né? A gente vai dizer que vai estar correndo aqui uma corrente, né, nessa superfície, KF. Né? Então é densidade de corrente na superfície livre, né, perpendicular à espirazinha que a gente vai desenhar aqui. Então vamos desenhar uma espirazinha amperiana aqui, ó. Né? Uma parte passa por cima e essa parte aqui, ó, tá em cima da superfície. E o outro lado está lá do lado de baixo. Tá? Eu faço integral, né, de caminho, sendo que esse H aqui, de novo, eu posso ir no limite, e essa
isso daqui é o comprimento L, né? Obviamente aqui é a superfície N, né? Que está apontando para cima. Ó. E aí o que eu tenho, né? Eu faço o integral de E escalar dl do campo elétrico. Isso daqui tem que ser menos d a dt do fluxo de campo. Por quem? Por essa superfíciezinha amperiana aqui, ó. Esse fluxo é por aqui, ó. Nessa área aqui. Eu quero ver a variação de fluxo no tempo. Tá, eu integro, né? Então eu tenho o E paralelo apenas, né? Então eu vou ter o E, vamos botar aqui, ó. O E1 que está paralelo, produto escalar com o L, né? Menos o E2, produto escalar com o L, né? E isso daqui é igual a menos d a dt, né? Então suponha que eu tenho um B aqui, né? Esqueci de colocar. Suponha que eu tenho um B aqui. Aí eu vou ter um B paralelo, né? Um B paralelo e um B perpendicular. E aqui um B paralelo. Em cima e embaixo, né? Da mesma forma que eu desenhei aqui, ó, para o D, eu vou ter um D em cima e um D embaixo. Então, eu vou ter um B e eu também vou ter um E aqui, né? Aqui eu estou fazendo para o campo elétrico. Já mandei. Mas vai ter o meu B ainda, passando aí pela frente, que é o B do campo. E aí o induzido aqui, eu vou ter um E, né? Então digamos que eu tenha um E aqui. Vamos fazer que cor que tá. Deixa eu vou ter um E aqui induzido. Vou ter um E induzido aqui na minha espira. Né? Um E aqui induzido eventualmente na minha espira que eu vou integrar. Né? Então, dependendo do sentido de integração, né? Se o E aqui, digamos, fique para cá também, o E para cá também, né? Um vai dar um menos o outro, o paralelo em cima, e está na mesma direção, o 1 aqui e o 2 embaixo está na direção contrária da integração, por isso que o menos. E aqui eu tenho a variação de fluxo. Mas aí a variação de fluxo vai ser de quem? Do B escalar a área da minha espirazinha. Né? A área da espirazinha aqui, ó. Tá certo? É esse cara que eu tenho que contabilizar. Então, é o B que está passando perpendicular a essa área. Só que no limite, né? No limite de H tendendo a zero, né? Portanto, né? A superfície, eu vou ter esse fluxo igual a zero. E a derivada vai ser zero. Com isso, é fácil chegar à conclusão que, da mesma forma que no caso eletrostático, o campo paralelo na superfície, né, ele tem que ser igual em cima e embaixo. Tá? Não existe o campo, a componente do campo paralelo, ela é contínua, assim como na eletrostática. Contínua, assim como na eletrostática. Lembre que na eletrostática o campo perpendicular não, né? O campo perpendicular não necessariamente igual a zero. Eu fiz o D aqui, mas a gente pode multiplicar pelo epsilon e encontrar dividir pelo epsilon e encontrar o E. Né? Então a gente vai tranquilamente achar o E e ver que ele não é constante. Né? Ele sofre uma descontinuidade de densidade de carga pelo valor de epsilon, né? Dividido por epsilon. Assim como a gente tinha lá na eletrostática. Tá? Mas aqui ele é contínuo.
E por último, agora sim, o magnético vai ser importante. Por último, 4, a quarta equação, que é a Ampère Marx. Então a gente usa o mesmo raciocínio e a gente vai ter H escalar dl, faz de novo a mesma espirazinha amperiana, né? E a gente vai ver a corrente livre que está passando ali na superfície, que a gente vai abraçar. Então, quanto dessa correntezinha que eu desenhei, KF aqui, está atravessando a espirazinha desenhada aí, a espirazinha amperiana, né? Mas eu vou contabilizar a variação do fluxo de D naquela. Mas como eu vou fazer o H tendendo a zero, né, o Hzinho tendendo a zero, então esse termo, né, tenderá a zero. Tchau. Né? Então o nosso H1 escalar L, né, menos o H2 escalar L é igual ao I free envolvido, que é igual ao J free, né, vezes o H vezes o L. Vezes essa altura vezes o L vezes o N. Né? E aí eu vejo que eu posso substituir, né, como o meu JL, né, vezes o E, ele vai para K, né, quando o H tende a zero, né, então o volume, né, não contribui, mas a superfície sim. O volume não contribui, mas a superfície sim. Ela tem corrente ali, densidade de corrente na superfície. Se o N ele é perpendicular à interface que a gente tinha desenhado, né, e o N, ele, produto vetorial com o L, ele vai dar numa direção S, né? L na direção S, esse comprimento L. Então vamos fazer aqui de novo, ó, nossa espirazinha italiana. Que é a interface, né? Esse daqui é o nosso L, né? O N está na superfície, o L, então esse daqui é o N saindo da superfície, né? A superfície está aqui, a gente tinha desenhado lá, né? Então, se eu fizer o produto de L vetor N, dá na direção S, dá na direção S, tá? Na direção S, que está apontando para em cima da superfície, está na mesma direção da superfície, que é perpendicular, né, à espira amperiana. Então é na direção do fluxo, né, do campo que estiver passando ali pela espira amperiana. Então com isso, ó, nosso H1 paralelo menos o H2 paralelo, agora sim o campo, né? Mas não o B, o H. Esse produto escalar com L vai ser JF epsilon, né? E isso daqui é N vetor L, não é epsilon não, um E aqui, assim, um pequeno tamanho, né? Vamos colocar H, vai? Vamos colocar Hzinho que a gente tinha usado. Mesmo Hzinho, Hzinho L, tá tudo Hzinho. Tá. N vetor
L. Né? Então isso daqui vai, na verdade, para KF, né? Vezes o N, vetor L, né? Usa a regra da direita, né? E o produto misto, eu posso levar o L para fora, colocar o KF lá para dentro, o vetor normal à superfície, corta esse cara com esse cara, e aí, portanto, eu vou ter que o H1 paralelo, campo, né, induzido no material, paralelo à superfície, em cima e embaixo dela, nesse material, é igual a uma descontinuidade, que é essa densidade de corrente. Como a gente já tinha visto lá atrás, né? Lá no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5. Então, a descontinuidade de H paralela à superfície é devido a uma corrente de superfície. No caso aqui, a gente está representando basicamente a densidade de corrente de superfície. Se a gente multiplicar pela área perpendicular, que é o L, essa densidade de corrente, a gente vai ter a corrente total que está passando ali naquela superfície. Maravilha? Então, só para fazer um adendo aqui, ó, no capítulo 9, estas equações de condição de fronteira serão fundamentais para a teoria de reflexão e refração da luz. Então, como aplicação, talvez, dessa parte do eletromagnetismo, você fala, pô, mas para que serve toda essa porcaria desse campos em cima, embaixo, na superfície? Por quê? Porque você pode dizer o seguinte, ó, eu tenho uma superfície agora, né? Eu tenho um material, um metal, por exemplo, e eu tenho uma luz que eu mando, né? O que acontece com a luz quando ela bate na superfície? Parte dela é refletida, né? Parte dela pode ser absorvida, parte dela pode ser transmitida. Então a gente vai ter ali um processo de reflexão, refração da luz nessas superfícies, que vai dar origem a todo o nosso fenômenos de ótica que a gente tem. Né? Todo esse fenômeno de ótica, até o limite de difração, até a hora que a gente começa a contabilizar a difração e tudo mais, a gente vai tranquilamente poder escrever as equações, equação de refração da luz, lei de Snell, e tudo aquilo que a gente vê lá, Física 4, por exemplo, vai aparecer diretamente escrevendo a luz como uma onda, e essa onda composta de campo elétrico e magnético chegando nessa interface. E aí você nota, né? É uma interface. De um lado você tem um meio, né, com um certo epsilon, pode ser o vácuo, né? Então pode ser epsilon 0, tem um certo I, pode ser I0, que é do vácuo, ou é o ar, né? Que é um certo outro epsilon, e um certo bi, né? Que você pode aproximar, nesse caso, por I0, né? Só que do outro lado é a água, por exemplo. Então já é outro epsilon, né? E um outro mi. Né? No caso do mi, sempre vai ser possível, é razoável, assumir que o mi, nesses diferentes materiais, é igual a mi0. Né? Mas o epsilon não. Né? O epsilon, né? A permeabilidade elétrica, né? A gente vai ter que levar em conta se a gente está no meio no outro. E aí que vai aparecer o efeito de refração da luz ou o efeito de reflexão da luz. Né? Perfeito? Só para dar um contexto a essa parte, que é extremamente importante, relacionado a descontinuidades de campos. Né? Só que agora é na matéria, considerando todas as componentes
ou todas as contribuições aos campos magnético e elétrico. Tá bom? Tem um exercício aqui sobre supercondutor 7.42. Vamos ver que horas são. Se vai dar um tempo de fazer. É razoável, acho que a gente tem um tempo razoável. A gente tem um tempo razoável, acho que dá para a gente fazer esse exercício e depois mais um exercício, o tempo que a gente tem. É o problema 7.42, que ele diz o seguinte: vamos considerar um condutor perfeito. E aí ele vai fazer várias perguntas. Então, no condutor perfeito a gente tem a condutividade, né? Sigma de condutividade, não confundir com densidade de carga, indo para infinito. Né? A resistividade, portanto, é igual a zero. E, portanto, se a condutividade é infinita, a resistividade é igual a zero, né? O nosso campo elétrico tem que ser zero, já no condutor, já que J é igual a sigma vezes o E. Isso já de cara nos leva a pensar que qualquer corrente que tenha vai estar na superfície. Uma coisa que você já pode botar na sua cabeça. A gente já comentou sobre isso. E o A ele pede para mostrar que B, né, é estacionário. B é estacionário, né, dentro do condutor. Tá? Então, como que a gente resolve esse caso? Né? Bom, a gente pode usar, né, se B é estacionário, a gente tem que mostrar que a variação de B no tempo é igual a zero. Mas aí isso já dá uma dica, né? É a dica da lei de Faraday. Né? Ou seja, a gente tem que pegar que o rotacional de E é menos dB a dt. Né? Facinho. Portanto, se E, né, é a condição que ele deu, né, é igual a zero, né, portanto, é fácil de ver que o rotacional de zero é zero, portanto, dB a dt é igual a zero. Né? Se ele não varia no tempo, significa que B, em qualquer ponto ali dentro do condutor, independe do tempo. CQD. Tá? Aí B, parte B, ele para uma espira deste condutor, φ constante. Então, para uma espira feito deste material, né, deste condutor, o φ é igual a constante. Né? Então, de novo, usando a lei de Faraday, né, só que agora na forma integral, então, vamos lá, vamos fazer em azul. Usando Faraday na forma integral, e que a gente tem que integral, né, rotacional de E da integral de E dl, né, numa espira gama. Né? E isso daqui tem que ser igual a menos d a dt do φ. Mas o E é igual a zero. Né? Se o E é igual a zero, a integral é zero. Então, dφ a dt é igual a zero. Esse cara é igual a zero. Né? Então, com isso a gente chega que se a variação do fluxo é igual a zero, o fluxo ele é igual a constante.
CQD também. CQD, como a gente queria demonstrar. Tá? Facinho. Aí ele vem e pede um outro caso, o C, né, ele fala um supercondutor. Ele é um condutor perfeito, é exatamente isso, um condutor perfeito, né? Então a resistividade vai a zero, mas ele não pode ser só isso, né? Além disso, né, vamos fazer em vermelho, então, além disso, o B é igual a zero dentro do condutor. Tá? Isso se chama efeito Meissner. Assim, então, você quer saber se o material realmente é um supercondutor ou está no estado supercondutor? Você pode ir lá e verificar que a resistividade dele vai a zero, mas não só isso. Você tem que mostrar que o campo no interior do material é zero. Ou seja, ele exclui, né? Ou seja, exclusão do fluxo magnético. Exclui campo de dentro do material. Tá? Então, é como se ele fosse, né? Então, como se ele fosse ou ele é, né? Melhor dizer, né? Ele é um diamagneto perfeito, tá? No sentido que cancela completamente o campo magnético no interior do material. Tá? É isso que a gente tem. E aí, o que a gente usa? Né? Vamos voltar para o azulzinho. Usa Ampere-Maxwell. Vamos usar a quarta equação de Ampere-Maxwell. Por quê? Ela diz que o rotacional de B é igual a μ0J mais μ0ε0 dE a dt. Portanto, se E é igual a zero e B tem que ser igual a zero, no caso dessa função, né? E E é igual a zero também, porque a gente viu, porque ele é um condutor perfeito, então pode ter campo elétrico lá dentro. Então isso nos leva que isso daqui é zero e isso daqui é zero, só sobra, portanto, que J, né, é igual a zero. Né? Mas se existem correntes livres, onde elas estão? É fácil, né? Na superfície do condutor. Tá? E aí a gente vê, voltando aqui, ó, a gente vê exatamente o que está aqui. Né? Pode ter campo fora, o campo lá dentro é zero, por exemplo, do material. Então está mostrando. E tem corrente na superfície. Ou seja, se tem campo fora, mas não tem campo lá dentro, o jeito de manter essa continuidade é corrente lá na superfície. E é exatamente a conclusão que a gente chega pela mesma equação, né? Aquela última que eu estava mostrando ali da condição de descontinuidade era Ampere-Maxwell, né? Então é a mesma coisa, só que eu apliquei Ampere-Maxwell aqui não para o campo H, mas para o campo B. Né? Ou seja, se o B é zero, o E é zero, só sobrou J
J-free. Se tem J-free, né, se tem corrente passando no supercondutor, ela não vai estar passando pelo meio do fio. Ela vai estar passando na superfície. Importante isso, tá? Bastante importante. Aí tem uma parte D, que eu acho que eu não vou fazer, vou deixar para lá, que ele fala sobre, dá uma olhadinha nas notas de aula, ele fala sobre a supercondutividade, né? Ela vai deixar de existir a partir de uma certa temperatura crítica, né? Então, basicamente, você diz, ó, tá bom, aí o B ele não é igual a zero. Se ele não é B igual a zero, é porque ele tem uma corrente na superfície. Lembra o caso daquela esferazinha girante com uma corrente na superfície. E aí a gente pode calcular quanto é que tem que ser essa corrente na superfície para ainda continuar cancelando o campo no interior do nosso supercondutor. E a gente trata ele como se fosse um dipolo magnético perfeito. Tá? É aquele 2/3, né, do μ0 sigma velocidade de rotação vezes A, que você substitui por uma corrente na superfície como 3/2, na verdade, do campo externo dividido por μ0 e o seno de θ, que é o campo do dipolo perfeito. Basicamente é isso que você precisa de ter de corrente a hora que o seu material começa a deixa de se comportar como um supercondutor acima da temperatura crítica. Tá? Eu acho que não acrescenta tanto aqui a gente resolver essa parte do exercício. As outras eu acho que são extremamente interessantes para a gente perceber que realmente as coisas batem. Né? Não tem campo dentro, né? Então corrente está na superfície, etc. Muito bom. Tem alguns exemplos aqui que eu vou deixar nas notas de aula. Por exemplo, exemplo de um problema de condução elétrica. Eu acho que eu comentei isso. O condutor. Só quando o condutor não é, a seção reta dele não é constante. Digamos que ele é um conezinho. Um lado do fio é mais fininho, depois no final do fio é mais grosso. Né? E aí ele pede para você verificar se você consegue escrever o problema da resistência equivalente àquilo que a gente faz com a lei de Ohm. Né? E você vê que não funciona muito bem. Funciona por um certo limite. Né? Quando ele é quase com seção reta constante. Quando ele não é com seção reta constante, aí o problema dá uma complicadinha, ele fica longo. Né? Esse daqui é o problema 7.40. Fica bem longo, mas dá para resolver. Eu resolvo ele aqui e deixo para vocês. No limite, né? No limite, quando ele retorna a ser quase seção reta constante, né? O fio, né? O cilindro perfeito, e não um cone, aí uma seção de cone, aí ele volta a dar lá o resultado que você espera, né? Que é a resistência proporcional à resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Né? Isso é a lei de Ohm, né? Resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Só que quando o fio é um cone, isso não é verdade. A coisa fica bem complicada. Muito bom. Mas eu queria fazer um outro relacionado à indutância, que inclusive um de vocês perguntou alguma coisa similar a isso, que era o seguinte, ó, você tinha um circuito, você colocava um multímetro num ponto e no outro, media de um lado do circuito e media com outro multímetro do outro lado do circuito. E um
no mesmo os dois pontos, no ponto A e B, os dois multímetros mediam coisas diferentes. Como assim? Né? Isso está ligado com a indução, com a lei de Faraday. Tá? É o seguinte problema, o problema 7.50 do livro. Tá? Eu não lembro, quem que perguntou isso daí mesmo? Será que está aqui na aula? Se tiver, dá um alô. Acho que não está. Muito bom. Mas de qualquer forma é isso. Ó. Imagina o seguinte. Você tem uma espira, você tem um voltímetro aqui, ó, V1. Aqui é aquela ponteira dele, ó. Você vai vir com a ponteira aqui e medir. A ponteira, vamos colocar assim, a ponteira menos você coloca aqui, a ponteira mais você coloca aqui, né? Nesse outro ponto. Tá? E aqui, ó, entre esses dois pontos, né, tem uma certa resistência. Esse ponto aqui é o ponto B. Né? Eu posso fazer esse comprimento aqui, esse ponto B, coincidir aqui. Eu só estou tentando deixar assim para construir ele quadradinho. Mas o ponto B é esse ponto, e o ponto B é esse outro ponto aqui também. Né? Agora, nesse outro segmentozinho, digamos que ele seja um pouquinho maior, né? digamos que seja uma coisa assim, um anel, né? Uma espira. Digamos que eu faça esses dois pontos aqui. Ó. Então aqui tem R1, né? E aqui tem R2. Mas os pontos são o mesmo, B e o ponto A. Né? Eu estou medindo aqui, ó, um voltímetro. E no mesmo ponto aqui, ó, eu estou medindo com um outro voltímetro. Voltímetro 2. É o voltímetro 1. Tá? Digamos que seja uma espira. Mas eu vou dizer, ó, a resistência nesse segmento menorzinho, de B até A, né, é R1. Tem uma resistência R1. E do ponto, no outro segmentozinho, né, vou dizer que tem uma resistência R2. Tá? E aí eu venho e coloco um outro voltímetro aqui, ó, também. E coloco a mesma ponteirazinha a mais aqui, tá vendo? Do voltímetro 2. E a ponteira negativa aqui, ó. Né? Lembra que é uma ponteira vermelhinha, você coloca no V do voltímetro, e a pretinha você coloca no comum, né? O que seria terra. Então ele vai dar um sinal, né? Se tiver uma diferença de potencial positiva aqui embaixo, ele vai medir positivo o A em relação ao B. Tá? Ou seja, se tiver uma corrente descendo aqui, esse resistor R2, tá? Por exemplo. Tá? Muito bom. E daí, aqui no meio, digamos que a gente coloca um solenoide ali embaixo, né? Solenoide, né? Tem um campo lá dentro, né? Então não tem nada encostando, não, mas tem um campo aqui dentro. E vamos dizer o seguinte, que o campo está entrando aqui, ó. O campo está entrando no solenoide. Tá? E para isso acontecer, a corrente está rodando nesse sentido, das espirazinhas lá do solenoide. Então, coloca a régua da mão direita, ó, você coloca o seu dedão aqui na setinha, você vê que os seus outros dedos apontam para dentro da página. Né? Então, a corrente, o B, o fluxo de campo, está entrando aqui. Tá? E ele fala que esse fluxo de campo, né, o campo varia, né, de uma maneira tal que o fluxo ele é proporcional. Então vamos dizer o seguinte, que o fluxo de B ele é alfa e é proporcional ao tempo. Conforme o tempo passa, ele vai aumentando. Portanto, ó, a variação do fluxo no tempo é igual a alfa, certo? É igual a alfa. E aí o que a gente tem pela equação de lei de Ampère? Né? Desculpe, lei de Ampère não. Lei de Faraday. Lei de
farad. O que a gente tem? Que o rotacional de E é igual a menos dB a dt, ou que a integral do E escalar dl, e a gente vai falar no circuito gama, só que eu vou ir do ponto A até o ponto B, né? Do ponto A até o ponto B, e isso daqui, né, é a minha variação de fluxo, né? Então eu posso integrar desde o ponto A até B e depois do B até A, né? Fechado. A até B e depois de B até A é a variação do meu fluxo, tá? E eu sei, né, portanto, que aí vai aparecer um campo elétrico, portanto vai aparecer uma corrente. Eu sei que o epsilon, né, ele é igual a menos dφ dt, né, a força contra a eletromotriz. E fazendo a derivada do fluxo, né, é alfa, né, menos dφ dt, então dá menos alfa. Dá menos alfa. Então, aparece uma diferença de potencial induzida no circuito todo de epsilon, tá? E quem é o meu circuito todo? Meu circuito todo é esse. É uma única malha. Já que a gente está considerando que aqueles caras são multímetros, né? São voltímetros perfeitos. Então R2 e R1 não passa corrente neles aqui, ó. Não passa corrente neles aqui. O único lugar onde tem corrente passando é nessa malha. Então o epsilon foi induzido nessa malha toda. Nessa malha toda tem um epsilon aí, no total, na integral total, de um lado até o outro, né? Dando a volta. Tá bom, se isso daí é epsilon, né? Vai aparecer uma corrente. Que sentido que tem que ser essa corrente? Aí é uma boa pergunta para eu fazer para vocês. Olha para o desenho e me diz qual é o sentido da corrente. Se tiver alguém ainda aí na aula. Sei lá, Vitor, Douglas, né? Alguém fala aí para mim, por favor. Abre o microfone e fala. Estou conseguindo ver aqui o meu... Deixa eu ver se eu consigo visualizar as mensagens. Não estou vendo mensagem nenhuma. O Carlos falou que tinha que ser horário. Por que você acha que tem que ser horário, Carlos? Você lembra da lei de Lenz? O que a lei de Lenz fala? Tem que ser contrário à variação de fluxo. Conforme, né? Conforme o tempo passa, o fluxo fica aumentando. Então, mais linhas de campo, devido ao meu solenoide, vão entrar aqui nessa região que tem cruzinhas. Vai aparecer cada vez mais uma cruzinha aí, mais uma cruzinha. Então, o que eu preciso fazer? A lei de Lenz fala, eu tenho que anular essa variação. O que eu tenho que fazer para anular essa variação? Eu tenho que gerar uma corrente de tal forma que gere, né, a corrente induzida gere pontinhos, né? Gere pontinhos para anular a variação. Então, como que seria, qual é a direção para você gerar pontinhos nessa área? Ou seja, saindo do papel. Para onde que tem que estar? Deve ser ao contrário, né? Anti-horário. Né? Exatamente. Então a corrente induzida, ó, tá aqui, ó. Um I anti-horário. Essa é a corrente que aparece no circuito. Percebe? Esse circuito não tem bateria, não tem nada.
sabe? É um pedaço de fio, é uma espirazinha, eu coloco um solenoide abaixo e fico mandando o solenoide para cima, por exemplo. Eu fico empurrando o solenoide para cima ou para baixo, ou eu fico passando mais corrente lá na espira do solenoide para que ele aumente o fluxo. Aí vai acontecer isso, né? Aumentou o fluxo aqui de alfa, positivo. Então eu tenho que fazer alguma corrente induzida ao contrário para tentar diminuir. Então a corrente, tá vendo? Ó, aparece daí nesse sentido, ó, contrário a essa vermelhinha que está desenhada aqui, ó a vermelhinha para onde está. Você vê como é contrário? A lei de Lenz realmente mostra que está gerando alguma coisa ao contrário, um campo ao contrário, para tentar compensar, para tentar não deixar variar o fluxo, né? Então ele gera uma corrente nesse sentido, né, pela lei de Lenz, e aí beleza, eu sei que a corrente está vindo nesse sentido, né? Então olha só, vamos fazer agora contas. Vamos fazer contas. O R equivalente é quanto? O R equivalente é um circuito, né, em série aqui, né? R1 mais R2, certo? Portanto, quanto que é a corrente? A corrente não é o epsilon, a voltagem, né, dividido pelo R equivalente, o R total. Quanto que era a voltagem? A voltagem epsilon, ó, que ele gerava, opa, tá aqui, ó, tá aqui em cima. O epsilon é alfa, né? Então, esquece o sinal, porque a gente já sabe para onde que está apontando a corrente. Então, vamos pegar só o módulo, né? Alfa dividido pelo R equivalente. R1 mais R2. Tá? Essa é a corrente que está passando no circuito. Agora, quanto que é a DDP vista pelo multímetro 1? Pelo V1. Pelo V1. Quanto que é a DDP? V1 é o quê? Não é o que ele está medindo, é a diferença de potencial que ele está medindo. Bom, como que eu calculo a diferença de potencial? É corrente vezes a resistência que ele está medindo. É o que tem aqui em cima, né? Do ponto A e do ponto B. Né? Então vai ser o quê? Vai ser alfa R1 sobre R1 mais R2. Né? E ele vai ver positivo, porque nota, a corrente, vamos voltar aqui, ó. Como a corrente está nesse sentido, em azul, como a corrente está nesse sentido, o I, né? O que ele vê, e o menos está colocado aqui no menor potencial, e aqui é o maior potencial, né? Então, a resistência é como se fosse uma queda de potencial. Esse cara aqui, ele estaria vendo, digamos, um sinal positivo, né? V1 estaria vendo um sinal positivo. Né? Então, devido ao sentido da corrente, né? No voltímetro, e o voltímetro lerá um potencial positivo, tá? É isso que ele vai ler. Com esse módulo, alfa R1 dividido por R1 mais R2. Essa é a DDP que ele vai ler. Agora, e o V2? O V2, gente, vai ler o quê? A corrente está indo contrária, né? Olha só, a corrente está andando aqui, ó, e está andando aqui, e agora eu coloquei o mais no final, né? Aonde chega a corrente, né? Desculpe, eu coloquei o mais aonde começa a corrente, né? E o menos aonde chega a corrente, ao contrário, a polaridade né? Contrário. Mas olha, eu coloquei no mesmo ponto B a ponta de prova positiva. Desculpe, a ponta de prova negativa. A ponta de prova negativa está no ponto B. E a ponta de prova positiva está no ponto A.
Então é igualzinho, né? Eu estou medindo com 2 multímetros iguaizinhos, idênticos, com as 2 pontas de prova no ponto B, ponta de prova negativa no ponto B, e as 2 pontas de prova vermelhinha, positiva, lá no ponto A. Tá certo? Só que olha o sentido que a corrente está fazendo no resistor R2. Ou seja, é óbvio que é negativo, né? A corrente é menos aí, menos I, vezes o R2. Né? O I é alfa sobre R1 mais R2, multiplica por R2. Então, nota que mesmo em módulo de V1 pode ser diferente de módulo de V2, mas é o mesmo ponto. O ponto é idêntico A e B. Só que um multímetro mede uma coisa, o outro multímetro mede outra coisa. Né? E como que isso pode ser? Né? Ainda mais agora aqui, né, eu estou vendo um multímetro medindo um sinal positivo e o outro multímetro vendo um outro valor, mas ainda por mais, né, negativo. E eles estão olhando no mesmo ponto, né, do circuito. Como que pode ser isso? Olha, aí a explicação está aqui, né? Em eletrostática, o que a gente tinha é que o rotacional de E ele era igual a zero. Isso implicava que o EDL ele é igual a zero. Ou seja, o potencial é conservativo. O que eu meço de um lado é a mesma coisa que eu meço do outro. Então, se eu medisse, num caso estacionário, num circuito DC, eu veria o mesmo potencial medido pelos 2 circuitos. No caso, como não tem nenhuma bateria, não tem nada ali, eu veria zero. Eu veria zero de potencial. Mas na eletrodinâmica, a gente tem que o rotacional de E, ele não é mais igual a zero. Ele é menos dφ a dt, ele é a variação. Portanto, a integral de E dl não é mais conservativa. Depende do caminho. Percebe, gente? Faz a conexão com mecânica, né? Toda a gente olha e fala, vamos definir um potencial, legal. A gente pode definir um potencial, porque com isso a gente consegue resolver, encontrar o campo, a força e tudo mais, porque é conservativo. Porque é conservativo. O potencial também, lá na eletrostática, é conservativo, não importa. Não importa o caminho, né? Que eu faça a integração, né? Sempre vai dar o mesmo valor, ou seja, a integral total, a hora que eu der a volta, fizer uma integral completa, vai dar zero. Aqui não. Se eu for de A até B por um caminho, ou se eu for de A até B pelo outro caminho, né? Na integração, ó, se eu fui de A até B por um caminho, ou de A até B pelo outro caminho, por aqui, né? Ou, vamos voltar no outro desenho. De A até B por esse caminho, ou nesse meu desenho aqui, por esse caminho 1, gama 1, ou por esse caminho 2 aqui, gama 2, né? Por aqui, ou por aqui, né? Desculpa, eu estou dizendo para ir de A até B, né? Então vamos de A até B e de A até B por esses 2 caminhos aqui, gama 1 e gama 2. São diferentes, não dá mais conservativo. Ou seja, é claro que cada um vai medir uma diferença de potencial diferente. Exatamente porque é uma integral agora que depende do caminho. De fato, o que o multímetro está medindo, o que ele mede, é a integração do campo elétrico, integração do campo E elétrico, induzido em um caminho, né, diferente, ou seja, através daquele caminho todo que tem o resistor R1 ou através daquele caminho todo que tem o outro resistor R2. Ou seja, se um resistor é maior do que o outro, é claro que de um lado vai ter um potencial maior do que o outro. A corrente é a mesma, mas por um ele tem que andar, ele gasta mais, né?
Ele tem que ter uma queda de potencial maior naquele caminho pelo resistor maior do que pelo caminho que o resistor é menor. Então, a gente não tem que ter mais um balanço, né, de dar zero se eu for do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto A, desculpe, do ponto A até o ponto B por um caminho, ou do ponto A até o ponto B por um outro caminho, que daria a mesma coisa, só lá na eletrostática. Então, V1 e V2 realmente vai ser diferente. Inclusive, tem um artigo do American Journal of Physics, bem antigo, de 82, eu coloco a referência, tem isso também lá no livro, que ele mostra uma discussão, inclusive, um pouquinho mais aprofundada disso. Por que você mede coisas diferentes. Isso foi, inclusive, eu acho, a pergunta de um dos colegas aí da gente no curso. Tá certo? Acho que há uma ou duas aulas atrás ele fez esse questionamento. Eu lembrava que tinha esse exercício e resolvi trazer ele para cá. Tá certo? Ficou claro, pessoal? Pessoal, é importante vocês saberem aplicar a lei de Lenz, tá? Isso não vale só para o Carlos, não. Foi quem teve coragem, mas os outros também, tá? Todo mundo aí é afiado em saber utilizar a lei de Lenz para a prova. Entendido de vez a lei de Lenz. Aí, o senhor tá com o livro aí? Cara, não tô. Tá na minha sala na Unicamp. Mas fala. Eu te pedi para comentar um exercício, o 7.18. Putz. Vocês têm como eu te mandar agora? Eu não tenho. Você pode me mandar, mas a gente pode dar uma olhadinha. Eu vou terminar aqui então a aula, a gravação da aula, e daí você manda e talvez manda no grupo de WhatsApp e eu tento olhar e a gente pode comentar o exercício aqui. Tá bom? Vou encerrando a aula enquanto você manda.